vocês, agora que eu comecei a gravar, coloquem, por favor, no chat o nome e a série de vocês. Daí já fica salvo e fica marcado certinho a presença de vocês, tá? Se eu ver que algum aluno tá com dificuldade, tirou notas baixas, eu vou ver se eles estão participando da aula. E se for o caso, dá para eu colocar aí uma nota de participação maior por conta dessas participações, tá bom? Dá para fazer uma recuperação, ok? Então, hoje, nós trabalharemos com a habilidade de argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Enorme essa habilidade, né? A gente tem visto, tanto na aula de ciências, a gente já comentou, na aula do CMSP, que vocês tiveram lá pelo aplicativo, o professor também falou sobre as vacinas. Hoje a gente vai rever alguns conceitos, vai discutir aí e ver algumas coisas que até agora a gente não viu, tá bom? Nicole, fica tranquila que estamos começando agora. Não perdeu essa habilidade por enquanto, tá bom? Então, antes de mais nada, aí coloquei esse GIF. Eita, o GIF tá meio bugado aqui, mas tudo bem. O que é vacina? Quem pode dizer? Quero saber de vocês. O que é vacina? Que a gente já falou algumas vezes. Alguma coisa que imuniza a gente contra alguma coisa? Uma doença? Alguma vírus coisa? morto dentro. Tá, peraí. Primeiro, quem que... Peraí. O professor falou, quem foi que falou uma coisa que imuniza a gente? Eu, Bianca. A Bianca falou uma coisa que imuniza a gente. Muito bem, isso mesmo. A Gabi ia falar agora? E eu ia falar que era alguma coisa para proteger a gente de doença. Professora, eu também quero falar. É uma coisa que protege... Peraí, vamos um de cada vez. Então, a Gabi falou que é uma coisa que protege a gente de doenças. O Missing Soul é o Arturius, é isso? Não, eu sou o Pedro Silva do 7C. Pedro. Pode falar, Pedro. Para mim, a vacina pode ser um vírus morto que vai entrar no nosso sistema para avisar o sistema que aquela coisa é perigosa. Eu ia falar isso. Sim, a Emily tinha falado isso, né, Emily? É que eu, sem querer, desculpa, cortei você. Então, a gente falou o vírus morto, mas a gente já trabalhou isso. O vírus é vivo? Eu só falo o vírus morto para não ficar tão estranho, vírus desativado, porque senão vai parecer um robô. Mas na verdade, se for ver o robô, daí o vírus também não. Então, não tem problema falar que seria um vírus desativado. Só que não temos só vacinas que são feitas de vírus. Então, como nós temos vacinas também para doenças causadas por bactérias, a gente tem também aí bactérias mortas, né, que são colocadas na vacina, mas é isso mesmo, tá? Então, tudo que você fala está certo, que é uma substância que é colocada aí no nosso corpo, na qual utiliza-se, ou no caso de doenças virais, utiliza-se o vírus que esteja desativado ou partes desse vírus, e no caso de seres vivos como as bactérias, bactéria aí morta. Aqui, alguém falou, vacina nem dói, sinceramente. Então, a questão da percepção da dor varia de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que sentem mais dor que outras. Entretanto, há a vacina que é a da gotinha. Aqui
é depositada na nossa boca. Então, essa vacina, ela também é colocada aí um agente que causa doença, dor, e aí ele vai, do mesmo jeito, ele vai entrar aí na nossa corrente sanguínea, enfim, pela boca, às vezes subcutânea, né, às vezes pela nossa musculatura, tudo bem? Emily concorda, da gotinha é horrível, eu preferia levar de injeção do que a da gotinha, né? Eu também. Também? Bezetacil é vacina ou é remédio? Bezetacil, ele é um remédio, ele é um antibiótico, tá? Ele não é para evitar doenças, ele é para remediar mesmo. Quem que é a Ciona? Heloísa Quem é a Chaves. Ciona? Oi, Heloísa. Então, a bezetacil, ela já é o remédio, tá bom? Ela é um antibiótico, certo? Então, vamos lá. O que é vacina? Falando em outras palavras, né? A suspensão de micro-organismos patogênicos mortos ou atenuados introduzidas num organismo a fim de provocar formação de anticorpos contra determinados agentes infectantes. Não sei se vocês lembram, né? Mas eu falei que quando a gente coloca aí esse agente patogênico, esse micro-organismo patogênico dentro do nosso corpo, primeiro, o nosso corpo ele vai falar assim, não, tem algum invasor. Será que esse invasor, ele é bom ou ele é ruim? A princípio, o organismo não consegue reconhecer, né? A gente não tem uma inteligência artificial sobre os nossos corpos, nós não temos uma inteligência artificial que está lá junto com o nosso sistema imunológico. Então, ele consegue identificar a princípio, olha, isso aqui é um invasor. Não. Ele vai perceber depois de um tempo, certo? Quando esse micro-organismo aí entrar no nosso corpo. Então, a vacina seria quando se coloca, né, esse micro-organismo patogênico dentro do corpo, ele não vai atacar o nosso corpo. Com o tempo, o nosso organismo ele vai reconhecer aquilo, né, é algo que não está acrescentando em nada no nosso organismo e que deve ser morto, então, que deve ser quebrado, que deve ser destruído. Então, o nosso organismo começa a criar o quê? Os famosos anticorpos, que são basicamente substâncias que vão conseguir destruir esses novos invasores. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da vacina da gripe. A gripe, né, a vacina da gripe, a gente toma aí o vírus, o influenza, que é colocado no nosso organismo, né, ele desativado. Quando ele entra no nosso organismo, como ele está desativado, ele não vai fazer nada, ele não vai invadir, ele não vai destruir, só que vai ter um momento, alguns dias aí, que o nosso organismo vai falar, peraí, esse invasor aí não está ajudando em nada no nosso corpo, vamos destruir. E aí ele cria o anticorpo certinho para destruir esse vírus. Quando nós aqui andamos no ambiente e aspiramos, né? Na hora que entra o vírus de verdade no nosso corpo, quando o vírus de verdade entrar, o organismo já vai reconhecer antes do vírus atacar, tá? Então, é uma estratégia do nosso corpo para que, quando for atacado de verdade, saber reconhecer o invasor. Por isso, ela está perguntando novamente, por isso ficamos meio doentes, às vezes, quando tomamos vacina? Na vacina que vai causar essa doença. O que acontece? Quando a gente toma a vacina, o nosso sistema imunológico, ele fica meio ocupado atacando essa vacina, né? Ele fica ocupado atacando, produzindo esse anticorpos para essa vacina. O que acontece? Às vezes,
a gente tem o contato com micro-organismos, outros micro-organismos, porque o nosso ar está cheio de vírus, de bactéria, de fungos. A gente está respirando, tá? Cada vez que a gente abre a nossa boca, vários e vários micro-organismos entram na nossa boca. Então, esses micro-organismos que já estão no ar, eles aproveitam que o nosso sistema imunológico está ocupado e ataca. E é nisso que a gente fica doente. Não é a vacina que ocasionou, mas os outros se aproveitam. É igual no joguinho. Vou ter que usar o joguinho. A gente fala aí, para não falar de Free Fire, essas coisas, mas num jogo, se você tá lá no seu time, o seu time, eu vou falar do LoL, que eu jogava LoL, gente. Você tá lá no seu time. Se uma pessoa dando conta de bater no outro componente, que é da outra equipe, e você não precisa dar um suporte ali, se você não precisa ajudar ali, dar um suporte mesmo, você consegue, por exemplo, atacar, passar, sair atacando a torre, enfim, atacando os outros componentes. Então, no nosso organismo é isso. Nosso organismo está ocupado, né? Utilizando aí, está ocupado agindo contra esse outro, que no caso é a vacina, e aí os outros se aproveitam. Estratégia dos micro-organismos, tá bom? Não sei jogar LOL, faz 2 anos mais ou menos que eu não jogo LOL, gente. No meu computador não dá, não roda, tá bom? E a história da vacina, como que começou? Gente, é muito estranho, né? Mas os primeiros vestígios do uso de vacina, até então não era chamado de vacina ainda. Ó, vamos esquecer o LOL agora e focar aqui. Depois, no final da aula, se tiver tempo, a gente conversa mais sobre LOL. Ó, os primeiros vestígios da vacina, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate da varíola no século X, tá? Gente, hoje a gente está no século XXI, então no século X faz muito tempo. E isso ocorreu lá na China, tá? A teoria que era aplicada era bem diferente do que a gente tem hoje. Os chineses trituravam cascas de idas provocadas pela doença e assopravam um pó com vírus mortos sobre o rosto das pessoas. Então, até então nem era chamada de vacina. Mas o que eles perceberam? Que as feridas dos machucados das pessoas que estão doentes, eles retiravam, amestetavam, faziam o pó do vírus, né? Aqui ela falou muito bem. Fizeram o pó do vírus e assopravam na cara da pessoa. Nisso entrava no organismo da pessoa, porque entra pelo nariz, pela boca. Aí o corpo da pessoa resistia a esses vírus mortos. Mas até aí, então, não chamava-se de vacina, tá? O termo vacina, ele começou em 1798, quando surgiu a primeira vez, graças à experiência de um médico cientista inglês, Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que o trabalhador rural não pegava varíola, pois já havia tido varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele, então, introduziu 2 vírus em um garoto de 8 anos. Gente, é absurdo, eles fizeram teste no menino de 8 anos, mas ok. E aí ele percebeu, né, que o rumor tinha, de fato, uma base científica, que, de fato, resolvia isso, se você jogar 2 vírus numa pessoa. E aí a palavra vacina veio derivada de varíole, né? Varíole vacini, que é o nome científico dado à bovina. Então, esse nome vacina veio dessa doença, que foi a primeira testada aí, de fato, a vacina, tá bom? Aí, em 1881, isso anos depois, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, e aí que começou, né, a melhorar aí a tecnologia com relação à vacina, voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo,
E aí ele sugeriu o termo para batizar a sua recém-criada substância e homenagear a Jenner. Então, ele criou isso, né? Ele aperfeiçoou, só que ele não quis tirar o mérito do outro cientista que já tinha descoberto isso, tá? E a partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para combate a doenças no mundo. Vacas salvaram a gente. Basicamente, gente, não só as vacas, como outros animais salvaram e continuam salvando, porque hoje os testes, embora a gente falou, meu Deus, o Jenner lá, ele treinou, ele fez o teste no menino de 8 anos. Hoje o teste, ele é pelo menos em 4 anos antes do ser humano. Do Covid que a gente teve aí um grande problema com relação a isso, que teve que ser testes em humanos, porque o coronavírus em si, ele não... ele é adaptado para o organismo do ser humano. Existem já vacinas para outros tipos de coronavírus, de animais, só que o coronavírus de animais não pega na gente e o nosso não pega nos animais. Então, a gente, na maioria dos animais, 1 ou 2 que pega. Mas, assim, o que acontece? A gente não tem em quem testar, né? Aí, quem que ia vacinar do macaco? Que vacina do macaco, Nicole? Infelizmente, ainda somos selvagens, só que um pouco evoluídos. Nós somos animais evoluídos. Somos animais. Ô, Pro, mas eu certo? posso falar um negócio? Claro que pode, com certeza. Não, porque eu não consegui falar, da outra vez que você começou a falar, daí o meu pai começou a falar aqui com o cachorro, daí me atrapalhou também. Aí, se misturar Pode falar. vacina, assim, porque acontece alguma coisa, que eu lembro... que eu não lembro o nome da vacina que toma com 9 anos. As meninas tomam A gente com vai 9, ver. o menino com 12, eu acho. Da HPV? Essa daí. Eu tomei essa daí junto com a da febre amarela, nem sei se é da febre amarela mesmo, mas Não eu tem lembro que eu problema tomei nenhum. essa junta, daí eu fiquei mó doente um tempão, eu fiquei muito, muito, muito doente, eu vomitava, saía até as tripas aqui em casa. Isso foi por causa das vacinas? É porque, na verdade, pode ser uma reação do seu corpo, pode ser do seu sistema imunológico ter ficado ocupado aí com essas vacinas. Para vocês terem noção, ano passado eu tomei 3 no mesmo dia, né? Foi alguns dias antes, foi nas férias. Nós, professores em si, quando foi tomar o da gripe, a gente tomou da gripe, aí a gente tomou a tríplice viral, que a gente vai ver qual que é, e a gente tomou a do tétano. Foram as 3 que a gente tomou no mesmo dia, tá? Eu não tive esses efeitos, a única coisa que ficou é o meu braço bem inchado por conta da de tétano, porque a de tétano, ela produz mesmo essa reação, tá? Deixa eu ver aqui. É rapidinho. Sim. Então, aí... Claro. Eu fico super nervosa, que todo mundo fica falando que tem marca de nascença no braço, mas não tem nada de marca de nascença nenhuma, pra não falar outra coisa. Porque é um negócio da vacina que a gente toma. Quando nasce, não sei se é quando nasce... Da BCG. Toma a vacina aqui no braço, aí ficou a marca. Por que Sim, a BCG. Porque é uma característica dessa vacina mesmo, tá? Eu tenho aqui a marca. Mas assim, ela vai variar de pessoas para pessoas. Tem umas pessoas que vão com uma marca enorme. Tem pessoas que não têm quase. Da palma da mão. Peraí, só um pouquinho. Oi. Não tem que repetir essa vacina quando nasce com uns 15 anos? Ou eu tô enganada? A da BCG não, é a do tétano. A gente vai ver direitinho. No final eu coloquei o calendário de vacinas pra gente discutir. Tá bom? Então a gente você já vai ver isso. falar que a marca de nascença aqui não é não, tá? Na verdade, assim, a gente usa esse termo, né, dessa de nascença, por conta dessa vacinação. Mas a marca, ela vai variar de pessoas para pessoas, né? Tem, sim, casos de pessoas, é bem raro, mas tem pessoas que não ficam
marca uma, mas geralmente fica assim. Depende do laboratório da vacina, depende de quem aplica, então varia muito de pessoa para pessoa, não dá para comparar, tá bom? Não fica triste se você não tem, não. Vamos lá. Aí quem produz as vacinas? Aqui no Brasil, eu não vou ler esse texto não, tá, gente? Depois vocês leem quando eu passar para vocês isso. Mas, basicamente, quem faz é o Instituto Butantan, que é um órgão do governo do estado de São Paulo, junto com a Universidade de São Paulo, né? Quem tiver curiosidade de visitar o Instituto Butantan é bem legal, é um passeio bacana, eu já fui, né? A gente consegue ver aí alguns mais, e também a gente vê essa história da vacina aí, ver museu lá dentro, é bem legal. E o Biomanguinhos, que aí, nesse caso, é do governo federal, então a gente tem esses dois órgãos aí que produzem as vacinas, além de algumas vacinas que a gente vai ver que são importadas. Deixa eu só comentar aqui, o Henrique colocou, somos uma evolução do macaco. Na verdade, Charles Darwin diz que a gente tem um ancestral comum com o macaco, tá? A gente veio do mesmo ser que veio o macaco, mas isso aí é a questão da evolução. Parando para pensar que existe carnívoro desde a época dos dinossauros, a gente vai continuar sendo carnívoro e vai ser assim. Ninguém vira vegetariano do nada. Pedro, nós somos onívoros. Vegetariano não quer dizer que a pessoa deixou de ser onívora, ela não virou herbívora, porque essa organização de herbívoro, carnívoro, onívoro é no organismo da pessoa, tá bom? Então, por exemplo, um animal carnívoro, não é que ele escolhe comer carne, é porque ele não pode comer outro tipo de coisa, senão ele passa mal, tá? O vegetarianismo é uma escolha, pessoa, uma escolha muito digna, muito bonita, mas o organismo da pessoa continua aceitando comer carne, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Prof, a vacina dos animais funciona do mesmo jeito para serem produzidas? Sim, pessoal, é do mesmo jeito, tá bom? É isso, as perguntas por enquanto. Se tiver perguntas, podem mandar aí, tá bom? Eu gosto dessa interação. A vacina BCG tem braço certo para tomar? Isso me pegou, não sei te dizer, Gabi. Finalzinho da aula, pesquisada e já falo, tá? Que eu saiba, não. Se meu marido tivesse aqui... Peraí. Amor, a vacina BCG tem braço certo para tomar? Olha, ele é técnico de enfermagem e ele também não sabe. Depois a gente dá uma olhada, gente. Então, vamos lá. Quem produz a vacina? A decisão sobre quais vacinas serão produzidas é feita a partir do planejamento anual do CGPNI, que é a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com os órgãos produtores. São levados em conta, por exemplo, a incidência de determinadas doenças e os envolvidos nela e a capacidade de produção dos laboratórios. Então, assim, para se produzir uma vacina, eles levam em conta a incidência de uma doença. Se uma doença ela não está aí atacando grande parte da população, não tem por que produzir e vacinar as pessoas em massa. Por quê? A vacinação, ela custa cara para o governo, tá? Então, basicamente, eles produzem a vacina de acordo aí com os surtos. Hoje em dia, a vacina que a gente está procurando, que a gente quer que seja produzida com maior rapidez, é a do Covid. Embora a gente tenha aí dengue, que boa parte da população não tomou essa vacina, que já foi produzida, mas a gente não tem aí o acesso à população, né? A gente tem aí outras doenças que precisam ser erradicadas. Entretanto, o foco hoje é a do Covid por conta da nossa situação, né? Aqui, que saudade de ir pro Sabina, juntar geral para ir quando a pandemia acabar. Eu adoro ir pro Sabina, gente. Adoro, adoro. Sabina, Catavento, gosto bastante. Nicole, eu sei que eu também já fui várias vezes, inclusive curso lá na Sabina, no Planetário, mas não enjoo. É que tem gente que já cansou. Eu não enjoo de ir lá.
uma coisa que para mim eu gosto. Vocês ficam falando que quer tanta vacina do Covid, mas vai dizer que não é em casa. Henrique, pessoal, eu gosto de ficar em casa. Aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não aguenta, né? Professora, eu pesquisei aqui. Olha que legal, a Sabrina pesquisou. Sobre a vacina da BCG, apareceu isso. A vacina é administrada por via intradérmica, sim, por meio da pele. A administração da vacina é feita na região do músculo deltoide, na inserção inferior, na face externa do braço direito. Então, ó que legal, ela já pegou aqui informação. F, braço direito, sempre, tá bom? A minha é no braço direito, então tem que ser no braço direito. Legal, muito obrigada, Sabrina, por compartilhar a informação, tá? Vamos lá. Oi? Nada, não. Não? Então, continuando. Essas instituições enviam, né, os produtos para distribuição. Aí os órgãos governamentais responsáveis, né, que é o Ministério da Saúde, enfim, eles que são responsáveis por embalar, armazenar as vacinas, porque tem a temperatura certa, não pode deixar a vacina em temperatura ambiente e distribuir por todo o país, tá? No caso da gripe, por exemplo, cujo vírus muda constantemente, né? Eu falei isso para vocês que anualmente esse vírus está lá sofrendo mutação. A vacina ela é feita de outra lógica. Durante um ano, os países do mundo ficam analisando os vírus que são coletados. Então, eles com o vírus, né, da gripe, e aí eles analisam. 2 vezes por ano, a Organização Mundial da Saúde define qual que vai compor a vacina do ano seguinte. Então, o que eles fazem? Não é sempre o mesmo vírus. Por que todo ano tem campanha de vacinação da gripe? Né? Todo ano as pessoas falam, mas de novo, vou ter que tomar essa vacina da gripe. Pois é, porque esse vírus é um sem vergonha, ele sofre uma mutação muito rápida, e aí ficam vários vírus aí no ambiente, e aí a Organização Mundial da Saúde ele vai analisar qual desses vírus que estão aí no ar que vai ser feito a vacina, tá bom? Sem vergonha, um sem vergonha mesmo. Quem é esse FEM novo? Coloca o nome aqui, por favor, tá? Esse que chegou agora. Aí as vacinas, no caso da gripe, né, elas são definidas no outono de cada hemisfério, tá? Nosso outono no hemisfério sul não é o mesmo outono do hemisfério norte. Então, por mais são em meses diferentes, mas sempre na mesma questão que é no outono que eles definem. Porque os surtos da gripe geralmente acontecem no inverno. Não é o frio que dá gripe, mas o frio, ele abaixa a nossa imunidade. Qualquer mudança de calor, de temperatura, ela abaixa a imunidade. Não sei se vocês perceberam essa semana. Tava calor, aí deu uma esfriadinha, aí depois esquenta de novo, né? Isso, eu mesma fiquei com a rinite atada, fiquei mal. Então, essas mudanças de temperatura no nosso corpo, ela vai trazer uma baixa na nossa imunidade e o frio também, tá? Por isso que tem esse surto aí no inverno. Então, a partir disso, né, a partir dessa ideia, desse surto, dessa vacina que são definidos, eles começam a correr contra o tempo para fazer vacinas para atender a população. Essa corrida também acontece em caso de epidemia, como está acontecendo agora. A gente vê a loucura que está nessa questão aqui fala do H1N1, mas agora a gente consegue perceber como que está essa loucura de vacina, dessa produção de vacina contra o Covid. Então, quando ocorre essa pandemia, o mundo todo está se sensibilizando para a produção dessa vacina, né?
E no mercado internacional, né, internacionalmente, tem algumas produtoras de vacina, que é a GSK, a Merck, a Sanofi e a Pfizer. São as que mais produzem vacinas aí, porque tem vacinas que a gente não nacionalmente precisa importar. Aqui ela está sempre doente. Aí eu quero saber de vocês. Por que é importante tomar a vacina? Quero que vocês falem um pouco. Oi. Para criar anticorpos. O Henrique falou, para criar anticorpos. O que mais? Usa essa figurinha de meme. Eu coloco alguns GIFs para animar a aula. Para não pegar o vírus, que vacina é uma pequena dose de vírus. Quem que é o FEM? Quem respondeu isso? Para não pegar o vírus. Muito bem. Ah, é o Brian. Então, Brian, na verdade, pegar o vírus a gente pega, né? Por mais que você tome a vacina, não quer dizer que o vírus vai entrar dentro de você. Ele entra. Só que o seu sistema imunológico está preparado para lutar contra ele. A Laura falou imunidade. Mais alguém quer se arriscar? Gente, uma coisa que eu não vi citado é que existe uma frase que é melhor prevenir do que remediar. Vocês já o vírus, o sistema imunológico quer bater, né, Henrique? Não vou usar esse termo que você usou, mas é basicamente arrumar uma treta, né, com o vírus e nos deixa imunizados. Então, o que acontece? Vocês já ouviram a frase? Provavelmente. É melhor prevenir do que remediar. Quando a gente toma vacina, nós estamos prevenindo. Nós não estamos remediando, porque o remediar é depois que, né, a palavra remédio. Por que a gente toma remédio? Depois que a gente ficou doente, né? Não é para prevenir a doença. Então, as vacinas a gente toma para prevenir, para a gente não precisar tomar esses remédios. Então, ele é importante, porque muitas doenças que muitas vezes a gente não tinha remédio, não tinha medicamentos, a gente conseguiu aí preveni-las e acabar com surtos delas. E, consequentemente, com várias mortes que essas levavam antigamente, tá bom? Aí que eu falei sobre o calendário nacional de vacinação, certo, pessoal? A gente vai ver, só falta mais isso da aula, eu acredito que a gente vai ver tudo hoje, tá? Quando o bebê nasce, assim, nasce lá no hospital mesmo, não é assim, nasceu, vamos furar o neném, não, enquanto ele ainda tá lá no hospital, com 2 dias de vida, ele já toma a BCG, que é a vacina, só por uma curiosidade, BCG significa Boston Consulting Group, que é o grupo que faz essa vacina. E essa vacina, ela é contra a tuberculose, tá? E o bebê também toma a vacina de hepatite B, tá? Deixa eu ver. Os remédios também são o vírus ou são mistura de drogas, professora? Os remédios, eles são drogas, tá? A gente pode considerar drogas, são substâncias que alteram o nosso organismo. Aí vai depender do medicamento, tá? Mas são substâncias químicas que vai aí agir contra o micro-organismo. Só uma curiosidade, não existe... O Henrique falando que tá doido. Não, ô Henrique, se você toma a dosagem certa que o médico está passando, não tem problema.
tá? Porque o remédio, ele já é produzido uma dose, tem a posologia, que é isso? É a dose certinha que, se você tomar aquela dose que o médico prescreve para sua altura, para o seu peso, para a idade, não vai fazer mal, tá? O que não pode é tomar remédio sem necessidade. Você não tá com dor de cabeça, não tem tomando de pirona, não tem por que ficar tomando paracetamol, se você não é doente, tá? Então, tem que tomar cuidado, que foi o que a Gabi falou, a gente toma de pirona e o Proerd vem atrás da gente, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque remédio demais leva à morte, como assim, com qualquer coisa demais leva à morte, tá? Essas pedinhas do Proerd, isso causa overdose, muito bem. Tá? Então, o bebê, quando nasce, ele já toma aí a vacina de hepatite e de tuberculose. Coitada da minha mãe. Gente, mas assim, às vezes tem remédio que, se você toma diariamente, ele está na posologia certa, tá? Na dosagem certa para tomar todo dia. Às vezes a pessoa tem pressão alta, tem que tomar remédio todo dia. Igual minha mãe, ela toma todo dia remédio de pressão alta. Mas não quer dizer que está numa dosagem acima do que ela precisa, não, é a que ela precisa, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Aí, com 2 meses, ai, gente, logo eu vou passar por tudo isso quando minha neném nascer, vai dar uma dó de dar uma vacina, mas a gente tem que dar, vai ter que tomar essa vacina, né? Ela tem a pentavalente o nome penta, que vem de 5. Opa, peraí. Ele vem de 5, né? Que é a tetravalente, essa é da hepatite B. A tetravalente vem meningite, tétano, difteria e coqueluche. E aí entra aí a da hepatite B. Aí tem a da poliomielite, para vocês terem noção, essa vacina foi essencial, porque acaba as crianças muitas vezes nasciam com problemas que não conseguiam movimentar as pernas, os braços, tá? E a partir dessa doença, a partir dessa vacina, conseguiu erradicar essa situação. Aí, com 2 meses de idade, a nenê toma a pneumocócica conjugada, que é a da pneumonia, contra a pneumonia, e o do rotavírus, que é a vacina contra a rotavirose. A vacina de 2 meses, gente, eu tô no grupo das mães, a perninha do bebê fica inchada, às vezes dá febre. É uma vacina em cada lado, né? Eles dividem isso, se eu não me engano, em dois furos. Dá uma judiação, né? Aqui tá falando, quem toma dipirona e faz careta? Pedro, eu faço, eu não gosto. Não gosto de dipirona líquido. Eu tomo no comprimido, porque, olha, não gosto de remédio. Assumo. Para remédio... Gente, para vocês terem noção, quando eu ia no médico, que eu tava doente, o médico perguntava se eu preferia Bezentacil ou remédio. Eu preferia Bezentacil. Eu prefiro um furo que doesse do que tomar remédio, porque eu não gosto de tomar remédio. Hoje eu acordei com dor de cabeça, eu fui tomar remédio agora há pouco, porque eu fiquei tentando ver se passava a dor de cabeça e não passava. Aí chega uma hora que você fala, não, agora eu preciso tomar o remédio, né? Então, eu sempre fico postergando para tomar remédio, porque eu não gosto de tomar remédio. Eu sei que é uma droga, eu sei evitar, né? Vamos lá. 3 meses o bebezinho toma meningite, né, que é a meningocócica, ser conjugada. Tá tendo muito comercial sobre a meningite, eu não sei se vocês viram, são os hormônios, professora. Então, assim, não sei se vocês têm visto comercial sobre a meningite pode matar, então o bebezinho com 3 meses já toma essa vacinação. Com 4 meses, o coitado do neném, mais uma dose da pentavalente, que é aquela que a gente tinha falado, a da poliomielite, também a segunda dose, aí a da pneumonia, né, que é a pneumocócica,
mais uma dose, e a da rotavírus, tá? São doses porque eles colocam uma certa quantidade de vírus aí no sistema imunológico, e aí precisa colocar mais uma certa quantidade para produzir mais anticorpos, para ter quantidade de anticorpos correto, para que essa criança se desenvolva saudável, tá bom? Com 5 meses, coitado desse neném, a gente sofre quando é bebê, né? Com 5 meses, a gente toma a segunda dose aí da referente à meningite, que é a meningocócica, tá? Com 6 meses, terceira dose da pentavalente, aí toma da poliomielite. É bom que não lembra de nada, né, Henrique? Porque quando a gente cresce, a gente não lembra. E aí, com 6 meses, a criança, o bebezinho, já toma a da gripe, tá? Mas é uma judiação ver os nenenzinhos chorando. Eu só quero ver quando eu tiver que levar a minha daqui a alguns meses. Vamos lá. 9 meses, nós sofreu para ser criança. Mas a gente não lembra, né, Nicole? Eu não lembro, pelo menos. Eu lembro das gotinhas, que eu mais lembro das gotinhas ruins, que eu não gostava. Eu não gosto de remédio, viu? Eu não gosto mesmo. Com 9 meses, então, o bebê já começa a tomar a primeira dose, que é a da febre amarela, que é a dose única. Isso começou agora, tanto que quando teve o surto de febre amarela, o ano retrasado, foi o ano passado, que como não tinha, né, essa vacina aos 9 meses, muitas pessoas teve que tomar, tá? Eu tomei a da febre amarela, mas eu já tinha tomado, porque como eu não achava a carteirinha de vacinação, que tomar. Pelo sim, pelo não, você toma de novo. Não tem problema tomar mais de uma vez, tá? E aí o bebê toma também a da gripe, que é a da influenza. Opa, passei mais. O Pedro escreveu, quando eu tive pneumonia, eu tive que tomar 5 vacinas, 5 dias seguidos. Foi uma fezes. Então, Pedro, possivelmente, eu não sei se foi vacina ou se foi antibiótico, tá? Pode ter sido Bezetacil. Teve uma vez, o Henrique, teve uma vez que eu fiquei doente, tem um remédio muito, mas muito ruim. Para tomar, eu tinha que comer doce. Não quero nem pensar, nem vou terminar essa frase. Só que de ver uma gotinha na minha frente dá arrepio, credo. Gotinha ruim do cão. Concordo, também arrepia. Mas ninguém morreu por tomar gotinha, né? Melhor do que ficar doente, melhor do que contrair essas doenças, tá? Aí, com 12 meses de idade, vai estar fazendo aniversário de 1 ano e vai tomar a vacina de presente, né? Vai tomar o reforço de pneumocócica, que é a de pneumonia, a da meningite, né, a meningocócica, que também é um reforço, a tríplice viral, que ela é de sarampo, cachumba e rubéola, o presentão aí do bebê de 1 ano, e a gripe, tá? Zé Gotinha se acha, mas nenhuma criança gosta dele. Prof, o que tu acha das pessoas que falam que vacina causa... O que aconteceu? Eu não sei se vocês viram lá no CMSP, o professor comentou sobre isso, né? A vacina, quem produz essas vacinas ganha dinheiro com isso. E aí, vamos supor, eu tenho um laboratório que se chama Larissa. E aí, nós temos o laboratório... Deixa eu ver quem perguntou. Então, eu vou usar o laboratório Ciona, certo? Vamos supor que a Ciona, o laboratório Ciona, ele produz vacinas para gripe, o governo sempre compra vacina desse laboratório. Só que o laboratório Larissa, ele também produz vacina e ele vê que não está ganhando muito dinheiro com isso. E aí, o que esse laboratório Larissa, safado, sem vergonha, fez? Ele foi lá e fez uma fake news, falando assim, olha, quem comprar a vacina do laboratório Ciona, alguns casos está dando autismo na pessoa se tomar essa vacina.
E aí a população, por não ter acesso, né, a essas informações, começa a ficar com medo e começa a parar de querer tomar essa vacina. E aí o governo teria que tomar as providências, falar, não, a gente trocou o laboratório. Então, foi por conta disso que surgiu esse boato. E até hoje as pessoas acreditam nisso, tá? As vacinas, elas são seríssimas. Para uma vacina causar um efeito assim, se a pessoa tiver um problema desse, a ponto de ter autismo por conta de uma vacina, seria um processo imenso. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente tem acesso aí, principalmente que o pessoal espalha sem ter uma fonte confiável, tá bom? Aí, com 15 meses, o bebê toma a DTP, que é a da difteria, coqueluche e o tétano, que é a torno, a da poliomielite, que é mais um reforço, a da hepatite A, daí é uma dose de 15 meses até 5 anos, e aí eles vão fazendo aquelas campanhas na TV. A tetraviral, que é aquela lá que a gente viu, que o sarampo, cachumba, rubéola, e também eles colocam contra a varicela, cada nome de doença, meu Deus. E a da gripe, né, que é da influenza, que aí como a gente viu que a vacina da gripe, todo ano eles vão produzindo, né, com vírus novos, então todo ano a pessoa tem que tomar, e a criança também. E com 4 anos de idade, aí tem o reforço da DTP, que a gente acabou de falar, da vacina. A gente toma também a da mielite, que é o segundo reforço, a da varicela e a da gripe, tá? Que aí é todo ano. Dos 9 aos 14 anos, e aí foi quem que falou que a HPV foi horrível, que doeu? Aí, entre os 9 e 14 anos, tem a da HPV, que são 2 doses, e a da meningite, reforço, tá? Entre 9 e 14 anos. Aí, nos adolescentes, adultos e idosos, aí são as vacinas que têm que ser tomadas, que daí eles vão fazendo a campanha e a gente vai tomando. Aí tem a da hepatite B, tá? Que são 3 doses. A da febre amarela, para quem não foi vacinado ou quem não tem carteirinha de vacinação. Oi, Nicole, não é com 15. Não, a do 15 é a do tétano, que geralmente eles aplicavam, mas agora eles estão mudando Eles estão mudando porque teve vacinação de tétano antes, tá bom? Então, a da febre amarela, que é a da dose única. E tem um detalhe, gente. Se você perde a carteirinha de vacinação, você tem que tomar tudo. Por quê? Porque eles não têm certeza se você tomou ou não. A única que dá para ter certeza é a BCG, que é a coitada aqui, nem isso tem, essa certeza. E aí tem que tomar tudo de novo, que daí eles fazem uma nova carteirinha para você, tá? Em que hoje a gente tem essa tecnologia de registros, né? Às vezes eles acham, né? Só que antigamente era assim, você perdeu, já era. Eu mesmo, ano passado, eu tomei vacina que eu não precisava tomar, porque eu tinha esquecido de levar a carteirinha, e aí eu já tomei, e não tem problema nenhum tomar mais, tá? Aí, adulto, toma-se a tríplice viral, tá? Que é uma dose com menos de 30 anos, e conforme a pessoa... quando a pessoa chega nos 50 anos de idade, ela não precisa tomar mais. A DT, que é a de tétano e difteria. Essa, olha, o ano passado eu tomei a de tétano, tomei. E eu não precisava tomar de tétano, Nicole. Esse ano passado foi a que o braço ficou inchado e ficou ardendo. Nossa, eu não consegui encostar no braço, tá? Que é normal. E a cada 10 tomar. Só que, como esse ano fiquei grávida, me lasquei, gente.
tive que tomar de novo esse ano, porque tem a DTPA, que além que ela é tétano e difteria, ela também é contra coqueluche. Por quê? Quando você... ela não dói tanto assim não, Nicole, né? É coisa suportável, não foge não. É pior você morrer com essa doença, tá? Quando você tá grávida e você toma a vacina, você já começa a mandar sistema imunológico pro bebê. Então, toda mulher grávida, ela toma essa vacina DTPA. Eu tomei de novo, fiquei com o braço doendo de novo, né? E aí, eu tomei, né? Gestante a partir de 20 semanas tem que tomar. O médico que indicou. Aí eu fiquei com o braço doendo, ok, a gente dá para sobreviver, não é nada assim, não. Tá? Qual o nome do bebê? Ela vai se chamar Melissa. Mês que vai nascer, a neném, minha neném. É que eu tô grávida, não sei se vocês lembram aí. Então, gente, assim, são vacinas que dói. Vou dizer que não dói, é mentira. Dependendo da vacina, dói sim. Essa DT é a que mais dói, mas assim, gente, é muito melhor a gente sentir uma dor aí de 2 anos. 2 anos. Nossa, 2 anos é fogo, hein? Ficar com a dor. 2 dias, né? E ficar tranquilo com relação à doença. Ficar tranquilo que você não vai contrair, que você não morrer por conta disso. Tá bom? Gente, por hoje é isso, tá? Gostaria de agradecer a participação de todos. Se tiver dúvidas, se quiser, aí a gente tem 7 minutinhos para conversar. Eu vou parar a gravação aqui. Parar. Se tiver dúvidas, qualquer